E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, estamos aqui novamente com a permissão de Jesus para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas do missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer novamente estarmos aqui juntos, reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus e dos bons espíritos, para podermos estudar o livro Nosso Lar. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 35, Encontro Singular. No último programa, nós vimos o encontro, do André Luiz com o senhor Silveira, que era um samaritano que trabalhava lá no Ministério da Regeneração, e ele, nas câmaras, especificamente nas câmaras de retificação, e ele é um velho conhecido de André Luiz. Foi alguém que o pai e ele mesmo, de alguma maneira, prejudicou na última encarnação dele. Esse Silveira se apresenta já com um pensamento totalmente modificado, e o André Luiz ficou muito constrangido, como a gente viu, em revê-lo. E o André Luiz resolve procurar a Narcisa para contar o que aconteceu. E quando ele narra para ela, que ele ficou muito constrangido, ele deu-lhe um abraço assim, muito tímido, vamos dizer assim, e a Narcisa falou para ele que com ela também já havia acontecido isso. Ela encontrou no mundo espiritual algumas pessoas que ela tinha prejudicado, não é? E aí ela fala para ele que é uma oportunidade que Deus dá a todos nós para que possamos nos reconciliar e, como ela fala, restabelecer a simpatia interrompida. E aí ela diz para ele que é uma grande oportunidade, que ele não deve perder essa oportunidade desse reencontro. Então nós conversamos até aí e nós vamos continuar a leitura do capítulo. Qual é o parágrafo? Nós vamos começar do 18, parágrafo 18. Não estranhe o fato. Não é isso. A gente já leu, mas é para encadear. Só fazendo uma observação, quando a Tereza fala o senhor Silveira, um samaritano, porque só fazendo uma observação, ele é um trabalhador lá da colônia e que ele está enganjado no trabalho de resgatar, auxiliar no resgate de espíritos que já têm condições de sair de uma zona de tormentos, umbral, para serem tratados na colônia. E esse grupo de trabalhadores que auxiliam no resgate dessas pessoas, desses espíritos, são chamados de samaritanos, fazendo uma alusão à parábola que Jesus conta do bom samaritano, que recolhe o caído no caminho, sem questionar o passado dele e o que ele fez, apenas ajuda. Então eles dão o nome de samaritano. Não estranhe o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Vai falar? Não. É muito interessante que ele fala que eu já tive a felicidade
É sempre bom a gente sempre lembrar, que já tocamos nisso antes. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. É uma lição, mais uma vez, uma lição para nós, observação para nós, que é o que nós vamos também acontecer conosco. Que já aconteceu, são as reencarnações que já tivemos, e vai acontecer novamente, que é um aprendizado. As pessoas que nós ofendemos no mundo, elas vão haver um reencontro, porque é necessário para nós, não é? Reconhecer que nós ofendemos, como o Silveira aconteceu, o que está contando aqui, e no reconhecimento do erro que nós fizemos, pedimos desculpa, perdão, né? Isso aí é muito bom para o espírito. É muito bom, não, é necessário para o espírito. Por isso esses reencontros, né? Mas o ideal mesmo era fazer o que Jesus ensinou. Em Mateus capítulo 5, versículo 24, Jesus diz que se a gente for ao templo fazer a oferenda, mas se a gente lembrar que tem alguém, né, que tem alguém que fez alguma coisa com a gente, ou que a gente fez alguma coisa com a pessoa, que a gente deposite a oferenda no altar, mas vá antes se reconciliar com a pessoa, enquanto a gente estiver a caminho com ela. Porque às vezes nem sempre esse encontro aqui, por isso que a Narcisa está dizendo que é uma bênção do Senhor, porque nem sempre esses encontros são tão assim rápidos. Muitas das vezes, tem um dos livros do André Luiz que narra essa situação. É o livro, se eu não me engano, No Mundo Maior, que o Druso e o Silas estão procurando a madrasta e já estão há muito tempo... Ação e Reação? Ação e Reação. Eles estão há muito tempo esperando pela madrasta do Silas, pela esposa do Druso, porque o Silas armou uma situação muito grave para essa senhora e o Druso acabou matando, né? O Druso, apesar de ser um instrutor do André Luiz, numa encarnação ele acabou cometendo um crime. E apesar de tudo, ele está muito arrependido e ele se tornou um verdadeiro trabalhador. Mas ele e o Silas já estão há muito tempo esperando essa bênção aqui do reencontro que o André Luiz teve. E eles não tiveram essa... Quer dizer, no livro vai mostrar que finalmente, depois de muito, muito tempo, ele encontraram, se eu não me engano, o nome dela é Aida. O nome dessa senhora no livro. E depois de muito tempo é que eles encontram ela para refazer os caminhos. Aí eles planejam logo uma nova reencarnação e a Aida, que é a segunda esposa do Druso, que era a madrasta do Silas, ela vai vir como filha. E o Silas vai cuidar dela. Ela vai vir com problemas sérios e o Silas vai ter que cuidar dela como uma irmã, né? E eles se comprometem a isso. Mas o que a gente está comparando aqui, o porquê que a Narcisa disse que isso é uma bênção. Porque foi logo. O André Luiz, porque daqui a pouco isso ia começar a incomodar a consciência dele, como incomodava a consciência do Druso e do Silas, mas eles não tiveram essa bênção, essa oportunidade de encontrá-la tão rápido quanto o André Luiz encontra aqui o Silveira e pode, de alguma maneira, recompor a sua história, como a Narcisa colocou aqui, pode restabelecer os elos quebrados da corrente espiritual. E quando ela diz isso, é porque na realidade todos nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e todos nós temos ligações. Não é? E essas ligações não são feitas ao acaso, né? A irmã Rosária, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela diz para a gente ter cuidado que às vezes até um mendigo que a gente repelir na nossa porta pode ser um pai ou um irmão de uma outra encarnação.
E então, ninguém que se aproxima de nós, no caso, né, das nossas convivências, ninguém que se aproxima por acaso. Por isso a importância de nós sempre nos habituarmos a ler os livros sérios, principalmente psicografados por Francisco Cândido Xavier, que são complementos de raciocínio da doutrina espírita, porque eles nos relatam essas reencarnações que estão de entes queridos, que foram nossos, que estão junto de nós, não necessariamente sobre o mesmo teto, que batem a nossa porta, que cruzam o nosso caminho, no nosso trabalho. Então, a necessidade nossa de mudar o pensamento com relação a isso, né, o tratamento com as pessoas. Mas a respeito também do que ela está falando aqui no livro Nosso Lar, que nós estamos lendo, ela está explicando que para renovar a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item número 5 em diante, Allan Kardec coloca reconciliação com os adversários. E no item 7, mais especificamente, aliás, no item 6, ele fala assim: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, que é o que está em Mateus capítulo 5, versículo 24, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Então, é uma questão lógica, né? De raciocínio, que nós procuremos fazer um esforço. O amar ao inimigo está muito ligado a isso também, de reconciliação. Não é como amar o amigo, ainda não estamos nesse ponto de evolução, mas não desejar o mal, que os espíritos nos explicam, sobre essa questão de amar o inimigo e reconciliação com o adversário. É não desejar o mal, principalmente, desejar sempre o bem, e se tiver uma oportunidade de auxiliar, que vai ser nos dada, com certeza, que auxiliemos de boa vontade, não é? Então é o esforço que a gente tem que fazer. É difícil? Mas é o caminho certo. Isso. E aí, continuando. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Que quer dizer, indaguei? Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor. Não perca a oportunidade de fazer amigo. É interessante, porque nem sempre, às vezes, a gente reconhece que errou. Ela tá falando para ele, né? Você desculpou Silveira? Quer dizer, você pediu desculpas pelo seu ato e o do seu pai? Aí, porque na realidade ela diz para ele, porque você já reconheceu que errou, isso é uma grande coisa, porque às vezes a gente está errando e a gente não consegue enxergar o nosso erro no nosso comportamento, mas ele, como ele conseguiu, ela falou, então você resolveu desculpar sinceramente, né, pedir desculpar não, no caso aqui, quem tem que pedir desculpa é o André Luiz. Você pediu desculpa ao Silveira? E aí ela diz: vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira, porque é o que parece, né? Ela entendeu que o André Luiz deu um abraço nele, mas uma coisa pro forma, uma coisa, né, de aparência, simplesmente, né? Uma coisa superficial, um abraço superficial. Então ela quer que realmente ele aproveite esse momento, esse reencontro com essa pessoa que ele e o pai dele ofenderam, aproveitar o momento
para realmente pedir desculpa e dar um abraço sincero. E aí ela continua: aproveite o momento, porque o Silveira é o culpadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. E como a Teresa colocou, como ela disse aqui, olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Essa frase aqui era para a gente colocar na porta da geladeira, como tantas outras. Toda vez que fosse abrir, a gente olhasse. Porque reconhecer os nossos próprios erros, para nós, é muito difícil ainda. A gente pode até falar, não, eu não presto, realmente. Não é que a gente não presta, a gente presta sim. Para alguma coisa a gente já presta. Mas não é dizer que eu não valho nada, não presto. Não, isso é orgulho. Porque, na realidade, o reconhecer o próprio erro é quando alguém aponta o erro para nós e nós, sinceramente, falamos: você está correto, eu vou melhorar. O certo seria isso. Isso é o certo. Você está correto, sim, eu vou melhorar. Você pode ter certeza que daqui por diante eu vou fazer todo o esforço possível. Mas, ao invés disso, o que a gente faz? Faz um bico grandão, beição cresce e oxa, aí magoa. Você ainda fala: eu estou magoado por sua causa. A mágoa nada mais é do que o reflexo do orgulho, do nosso orgulho, que ainda é muito grande. Nós até brincamos às vezes lá na nossa casa espírita. A gente fala assim: cada um tem o seu orgulhômetro. Não tem o termômetro que mede a temperatura nossa, verifica a temperatura. Nós temos o nosso orgulhômetro. Um dia ele está... Antigamente o termômetro tem aquele mercúrio que a gente via, né? Então o orgulhômetro do mercúrio vai subindo, depois tem dia que ele desce, tem dia que tem semanas que ele está constante, é assim. Mas é isso que nós temos que trabalhar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, no mesmo capítulo 10, só que agora no item 9, Allan Kardec coloca o argueiro e a trave no olho, em que ele cita Mateus também, capítulo 7, versículos de 3 a 5, onde Jesus fala: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, que não vedes uma trave no vosso olho? E no comentário ele diz assim, um trecho: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. Que nós dissimulamos para nós mesmos. Nós botamos uma capa de santo que a gente não tem ainda, não é? Pelo nosso comportamento no dia a dia. Então é o que ela está explicando aqui para o André Luiz. Se ele se desculpou, olha que é grande felicidade reconhecer o erro, porque lembremos que o André Luiz incentivou, apoiou, até incentivou o pai a fazer o que fez com a família de Silveira. Ele está reconhecendo, mas entre reconhecer e ir lá pedir desculpa é complicado, porque aí entra o orgulho, mas ele, graças a Deus, ele vai vencer isso. Isso. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. E aí é aquilo que a gente já comentou, como ela diz aqui, recordar o Evangelho é recordar a passagem de Mateus 5:24. Se alguém, antes de você colocar a oferenda no altar, vá e vê se alguém tem alguma coisa contra você e vá depressa se reconciliar enquanto está a caminho. É disso que essa passagem do Evangelho que ela está se referindo, aproveitar a oportunidade, porque é como ela colocou para o André Luiz, o Silveira, ele é ocupadíssimo, ele é realmente alguém que trabalha muito lá na caravana que vai ao umbral, e então ele teve essa oportunidade agora de reencontrá-lo, e a Narcisa está dizendo para ele: aproveita, meu filho. E quando a gente dá um pouco da nossa boa vontade e a nossa intenção de fazer o bem,
Jesus faz o resto, os bons espíritos, não é? Fazem o resto para que a gente consiga o êxito naquilo que a gente está tentando. E porque passa por aí também um pouquinho da nossa confiança em Deus. Agora, se por um acaso, claro que não vai ser o caso aqui do Silveira, porque o Silveira, né, no mundo espiritual, a gente vê a vida, vamos dizer assim, com outros olhos. Mas se por um acaso o Silveira não o desculpasse, porque isso pode acontecer conosco aqui no nosso dia a dia, a gente vê que errou, realmente se arrepende, não é? E procura aquele a quem a gente magoou e pede sinceramente desculpas, essa pessoa pode não querer aceitar. É um direito dela, não é? Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas o mais importante é que você deu esse primeiro passo. Você fez a sua parte. Agora, se ela não desculpar, aí o problema passa a ser dela. Aí é ela que vai ter que fazer esse trabalho com ela mesma na questão do perdão. Mas você, sinceramente, procurou para se reconciliar. Se ela não aceitou, aí passa a ser um problema dela. Porque aí você ficou em paz com a sua consciência. Você deu o passo mais importante, como a Narcisa está dizendo a ele, né? Meu filho, tome a iniciativa, faça a sua parte. O outro, a gente não tem como responder pelas ações do outro. A gente tem que responder pelos nossos sentimentos e pensamentos. Então, isso, no caso do Silveira, com certeza isso não vai acontecer, porque o Silveira já é um trabalhador do bem, ele é um trabalhador esclarecido, e a gente vai ver aqui, né, no decorrer do capítulo, que isso não vai acontecer. Mas na nossa vida aqui do dia a dia, isso pode acontecer sim. E aí você fez a sua parte. Se o outro não aceitou o seu perdão, a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, né, do médium e orador Divaldo Pereira Franco, ela sempre disse para ele isso, e ele passou isso para todos nós, né, que o perdão é melhor para quem o dá, não para quem o recebe. Então, é isso que a Narcisa está tentando mostrar para o André Luiz, que ele, dando esse passo em direção ao outro, para pedir um perdão sincero, vai fazer muito bem a ele, com certeza vai. Ela diz que o perdão é melhor para quem perdoa, porque se liberta do ressentimento. Se a pessoa não aceitar o perdão, o problema já é dela, não é dela, seu. Mas sinceramente, se você está arrependido do que fez, é o reconhecimento do erro. É o primeiro passo que os espíritos dizem, né? O arrependimento, depois vem a expiação, depois vem a reparação. Isso. Então, esse raciocínio, só aproveitando os minutos que faltam, o Silveira, a Tereza falou a questão do Silveira, que ele vai agir diferente do que agiríamos nós aqui no dia a dia, mas é o esforço do trabalho no bem que ele está fazendo, não é? O trabalho no bem é uma bênção que Deus nos dá para que nós curemos os nossos males, né? Ele está ali no trabalho do bem, ele está trabalhando, ele podia estar se lamentando da vida que teve, da injustiça, entre aspas, que a família sofreu, mas ele não, ele está trabalhando. E esse trabalho é o que a lição aqui do capítulo está mostrando para nós também. Isso auxilia e é fundamental e necessário para todos nós, o convívio, o trabalho no bem, com aqueles que realmente passam por necessidades que muitas vezes não imaginamos de passar. Estamos terminando o programa de hoje. Vamos lembrar que a gente tem um telefone do WhatsApp 5521 9848 67633. Esse telefone, vocês podem, não é, se quiserem se comunicar, dando sugestões na questão aqui do nosso programa, perguntas se tiverem que ser feitas, tá bom? Muito obrigada a todos, Deus ampare vossas famílias. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.